Boa noite, igreja. Graças a Deus, mais uma vez. Nós vamos meditar um pouquinho. Vou pegar o primeiro capítulo do livro de Josué como base para essa mensagem, mas a gente vai dar uma caminhada por toda a Bíblia. Um pouquinho, alguns versículos. Josué, capítulo de número 1. A gente tem falado muito sobre fé. Vai ser a partir do versículo 6, a gente tem falado muito sobre fé. E o Senhor, Ele dá uma palavra de ânimo para Josué, que muitas vezes nós nos encontramos tão desanimados, não é verdade? Às vezes tem alguma situação da vida da gente que a gente pensa, não vai romper. Parece que a gente coloca um ponto final, não dá mais. Chega. Já fiz o que eu podia fazer. E a gente coloca um ponto final e muitas vezes o Senhor vai lá, puxa uma vírgula e fala assim, não, essa história tem que continuar. Josué capítulo de número 1, a partir do versículo 6, a palavra diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e se muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa falar conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender qual a profundidade, qual a largura, qual o comprimento, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor possa nos direcionar para que possamos entender, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A gente está usando sempre temas para mensagens, e o pastor me perguntou, e já faz um tempo que eu tenho pensado muito em processo. Quantos querem viver o propósito que Deus tem para a sua vida, queridos? Quantos estão preparados para viver o propósito de Deus na sua vida? Você sabia que muitas vezes Deus não revela o propósito? Aliás, Ele não revela o processo, porque se Ele revelar o processo, muitas vezes a gente desiste antes da caminhada. Tem muitas pessoas que chegaram aqui nesse país e falaram, rapaz, se fosse para vir do jeito que eu cheguei aqui, eu não teria vindo não. Por que não? Porque passou por um processo difícil, não é verdade? Mas está aqui nessa terra. Então, o título da mensagem é Processo versus Propósito. E a palavra que o Senhor começou falando para Josué, esforça-te. Ou seja, eu preciso ser constante. Não dá para ser como a onda do mar. Eu preciso ser constante na minha caminhada. Eu preciso pegar a palavra do Senhor. Eu preciso aprender a cada dia, queridos, porque a palavra está sendo ministrada aqui nesse momento, mas antes dela chegar até vocês, ela chega até a mim. E chega às vezes cortando, né? A espada é de dois gumes, ela pode cortar para você, mas às vezes ela corta em mim primeiro. A palavra do Senhor manda a gente meditar no livro desta lei, dia e noite. E nessa vida tão corrida, que todos estão nessa luta frenética,
Às vezes passa um dia, passa dois, passa a semana, quando você assusta, meu Deus, eu tenho que ir na igreja domingo, porque senão eu não vou nem ouvir a palavra, porque essa semana eu nem peguei a Bíblia para ler. Às vezes acontece. Comigo já aconteceu. Então eu preciso ser constante. E é preciso ter coragem. O Senhor, Ele fala para Josué: então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O processo para chegar aqui foi difícil? Pode ter sido. Para uns foi, para outros não. Mas eu quero dizer para você: seja constante, seja corajoso, seja corajosa. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. O Senhor, Ele quando Ele foi escolher os discípulos, se a gente for pegar a natureza de cada um estava vivendo naquele momento, eles estavam em trabalhos, estavam executando alguma obra, e o Senhor disse: deixe e me segue, larga tudo e me segue. E às vezes o Senhor falasse para mim hoje: olha, larga o que você está fazendo, siga. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Às vezes eu teria dificuldade. Poxa, Senhor, agora que parece que eu estou me encaixando naquilo que eu gosto de fazer. Mas aqueles discípulos, eles deixaram tudo para seguir o Senhor. O Senhor, Ele é a nossa maior herança. É como nós acabamos de louvar aqui nesta noite. No versículo 9, a palavra diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A presença do Senhor, querido, ela é contigo. Ela vai te acompanhando. Não sei de que forma. Se é por uma nuvem de glória, se é por uma coluna de fogo. Mas o mais importante é que Deus, Ele está contigo. Ele não te desampara nunca. Se você já pensou em desanimar alguma vez, é melhor você não desistir. É impossível querer viver separado de Deus em vida e achar que estará com Ele após a morte. Assim são muitos que estão vivendo essa vida corrida de hoje. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. Conheço pessoas que dizem ser cristãs e já tem mais de 2 anos que está aqui, e até quando eu comecei com essa pessoa, ainda não tinha visitado uma igreja evangélica aqui nos Estados Unidos. Eu sou cristão, mas se a gente não tira tempo para o Senhor, a gente está perdendo tempo aqui nesse país, porque é Ele que me dá força, é Ele que permitiu que eu deitasse ontem e hoje abrisse os meus olhos. Nesse mesmo momento, tem pessoas que estão velando entes queridos, porque deitaram ontem e hoje não tiveram o privilégio de poder abrir os olhos. Ao mesmo tempo que nascem crianças, morrem crianças. Morrem jovens, velhos, e assim vai a vida. Mas é impossível viver a vida sem a presença do Senhor, pensando que quando morrer vai estar com Ele na eternidade. Então seja constante, tenha coragem de passar pelo processo que o Senhor determinou para mim e para você. Mais uma vez, olha o que o Senhor diz em Isaías, por favor, Camila, 43, versículo 1 e 2. Se tiver alguém aí que está
com a voz bem descansada, leia para mim o versículo 1 e 2 do capítulo 43 de Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando o Senhor está contigo, querido, a presença dele, ainda que você não veja, quando lançar aqueles homens na fornalha, 3 homens atados, às vezes aqueles homens não viram. Fala que os soldados viram: olha, nós lançamos 3 homens lá dentro, mas tem um 4º homem de branco lá, e eles estão andando. O 4º homem, ele sempre vai estar com você. Aleluia. Em João, capítulo de número 9. Vamos interagir? 9 a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Quem que poderia iniciar? E se puder fazer um? Se não, eu mesmo vou ler se alguém parar. Mas se tiver um, possa ler o versículo 1, 2, nós vamos ler até o 11. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mais alguém? Porém, que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Vai até aqui, O 11. então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece ser com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. O versículo de número 1 fala: quando Jesus ia passando, ele viu um homem cego de nascença. O que Jesus viu? Um homem cego de nascença. Mas o que os discípulos perguntaram para o Senhor? Olha só, os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Era como se os discípulos estivessem faltando a sensibilidade do amor. Quando eles fazem a pergunta: mas quem pecou? Por que esse homem nasceu cego? Foi ele ou os pais dele que pecou? Nós olhamos, querido, para muitas situações, às vezes nós conseguimos enxergar uma falha, um defeito, procuramos o defeito
o pecado de alguém. E Jesus, ele estava vendo um propósito na vida daquele homem. E o processo foi qual? Qual foi o processo que Jesus usou para aquele homem? Fala que Jesus, ele cuspiu na terra. Ele fez lodo e passou nos olhos daquele homem. E deu uma ordem para ele, né? Vai e lava-te no tanque de Siloé. O enviado, quer dizer, o tanque de Siloé significa o enviado. A Bíblia fala que ele pediu ajuda para alguém para levá-lo até o tanque de Siloé? Não, né? E diz: o cego foi, lavou-se e voltou vendo. A presença do Senhor. Aquele homem, ele se dispôs, ele teve que passar por um processo para que ele vivesse um propósito. Significa que eu e você, nós não podemos parar. Já chegou até aqui, vamos adiante. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Porque onde Jesus passa, sempre acontece um milagre, não é verdade? E o mais importante, que Ele não vai passar em nossa vida, Ele está em nós. Ele já foi, Ele enviou o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo que o mundo não pode receber. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. A paz que excede todo entendimento, que ela precisa estar dentro de mim, dentro de você. A gente vive... Eu estava conversando com a minha irmã hoje. Eu estava andando meio preocupada. Mas preocupada por quê? Não é preocupação, é ansiedade. E a Bíblia fala: e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Agora, por que nós andamos preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã, mês que vem, se eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo? Viva o dia de hoje. A cada dia basta o seu mal. E a gente vive tão preocupado com as coisas que ainda estão por vir. Então, querido, não preocupe se você está passando por um processo difícil. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: não vai dar em nada. Vai nadar e vai morrer na areia, vai ser igual peixinho. As pessoas veem um processo difícil na sua caminhada, mas o Senhor, Ele vê um grande propósito na sua vida. Para esse cego, Jesus disse que nem o pai, nem a mãe, ou seja, os pais não haviam pecado, mas era para que se manifestasse a glória do Senhor. E desde quando eu levantei a mão para o Senhor Jesus, tudo que eu fizer precisa ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem um propósito. Nós não estamos aqui só para passar um dia após o outro, morrer e tudo se acabar assim, não. Nós somos chamados com um propósito. Um deles é você ser luz em meio à escuridão. As pessoas que estão à sua volta, onde você trabalha, as pessoas precisam olhar para você e ver o brilho de Cristo. Então, o processo para esse cego, para que ele pudesse ver, é como eu disse: Jesus usa a terra, Ele faz um lodo. Jesus precisava de usar esse método, esse processo para que aquele cego voltasse a enxergar? Claro que não. Bastasse apenas uma ordem dele, como ele disse para aquele homem: que queres que eu te faça? E Jesus dá ordem e tudo acontece.
mas ele tem a maneira dele trabalhar. Quem obedece sempre vive o propósito. E aquele cego foi e voltou vendo porque ele decidiu obedecer. Ele podia falar assim: poxa, o bobeiro, o cara vem, cospe na terra, faz um lodo, um negócio esquisito aqui. Eu estou sentindo alguma coisa molhando os meus olhos aqui, a minha pele está molhada, tem esquisito, agora vai e lava. Vou nada. Assim Naamã também teve que passar por um processo. Quando a ordem foi para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Na 7ª vez, o propósito se cumpriu. Porque a ordem não foi 1, 2, nem 6 vezes, foi 7. Mas se ele desiste do processo, ele não teria alcançado o propósito, que era ser curado de sua lepra. Quando nós passamos pelo processo, sempre terá vizinhos. Olha o versículo 8, o que o versículo 8 diz? Então os vizinhos, os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntaram: não é este o que andava assentado pedindo esmolas? Quando a gente passa pelo processo, dificilmente as pessoas vão te elogiar. Nossa vida, o que cara está levando? Vidinha miserável, pedindo esmola. Não vou dar nem uma moedinha para ele. Mas quando você alcança o propósito, querido, pessoas que estavam te olhando de longe, muitas vezes não te ajudavam. Uai, mas estranho. Esse não é aquele camarada lá que vivia cavando poço, seja lá qual for o tipo de trabalho que as pessoas falam assim: não, Deus me livre de um trabalho desse. Teve um amigo meu, quando eu entrei para a barbearia, ele falou assim: Deus, cada minuto que você estiver dentro da sua barbearia trabalhando, você vai lembrar do processo que você passou. E agora você vai ver o propósito, você vai entrar na área que você sempre gostou de trabalhar. Mas não foi fácil não, queridos. O processo foi muito dolorido. Eu já brinquei algumas vezes, tinha dia que eu ia trabalhar, geralmente para quem já carregou placa de plywood, eu geralmente tinha que entortar o corpo para trabalhar, para carregar o plywood. Na hora que eu chegava para pegar o plywood, mas eu já saí de casa nessa posição. Chegava no trabalho, meu irmão: rapaz, o que você veio fazer aqui? Eu vim trabalhar, senhor. Tá doido? Eu preciso trabalhar. Eu preciso passar por esse processo. E chegar no final do dia, você vê que eu não rendi, não trabalhei, o que você pedir para eu fazer, se você achar que no final eu não dei conta, não precisa me pagar não, mas eu estou aqui para trabalhar. E venci o dia. Tudo que foi proposto para que eu fizesse nesses dias que eu estava todo empenado, com a coluna travada, foi feito todas as coisas. Às vezes eu queria pedir para alguém me ajudar: não, deixa que eu dou conta. Passei pelo processo doloroso. Estou livre que a coluna venha doer, se entortar um pouquinho? Não, mas hoje, para cortar cabelo também, a gente tem que dar umas entortadas no corpo, né, pastor? Você já cortou o cabelo, né? De vez em quando tem que dar umas entortadas para cortar cabelo, então. Se tiver de trabalhar, eu trabalho empenado também, sem as pessoas perceberem. Eu vou só ficar rodando com a tesoura na mão. Mas é interessante, querido, que você passa pelo processo que está destinado a você passar. Só quem vence o processo está liberado para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Nem sempre o processo vai ser tranquilo. Deixe que os vizinhos falem, que se levante.
Às vezes a mesma boca que é usada para falar mal de mim, de você, pode ser a boca que mais tarde vai te pedir ajuda. E nós que somos servos do Senhor, precisamos estar prontos para poder ajudar. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todo propósito, ou seja, há tempo para o início do seu processo, o final do seu processo, e quando você venceu o seu processo, o propósito do Senhor vai estar bem à frente, porque o que Deus preparou para mim e para você, Ele não vai passar para outro. O propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, querido, é cada um de nós queremos viver. E eu tenho certeza que é coisa boa, porque é a Bíblia que diz: não a minha vontade, mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável. E aquilo que seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e nem chegou ao seu coração, é as coisas que Deus tem preparado para você. Há um tempo atrás eu assisti um filme, eu já falei para algumas pessoas, Corajosos. Quantos aqui já assistiram esse filme Corajosos? Hoje eles colocam isso até no Instagram, esses videozinhos. Alguém lembra daquele nome Javier? Que era o homem que saiu a procurar trabalho e no meio da sua caminhada ele escutou alguém chamando o nome dele e quando foi procurar ele teve a oportunidade de trabalho. Esse testemunho desse camarada, ele é muito interessante. Depois ele tem a oportunidade de entrar numa grande empresa e um dos chefes vai e chama ele e fala assim: olha, vai chegar aqui uma quantidade de caixas, mas no relatório eu quero que você coloque tantas caixas, ok? Aí ele falou assim: mas vai chegar tipo assim, 11 caixas, você quer que eu coloque no relatório que chegou só 7? Olha, mas isso é errado. Mas eu preciso de alguém que jogue no meu time. E aquele homem, ele liga para a esposa e quando ele fala a história, a mulher: não, pelo amor de Deus, você não pode perder esse trabalho. Mas amor, nós somos cristãos, eu não posso fazer isso, eu não posso mentir no relatório. Mas você vai perder o emprego. O cara falou assim: olha, me dá a resposta amanhã. E quando ele voltou, quando ele entrou na sala, ele perguntou para o chefe lá: tudo bem? Ainda não sei, vai depender da sua resposta. E quando pergunta para ele: então, você está no meu time? Ele fala assim: não, eu não posso mentir no relatório. Ou seja, eu sirvo ao Deus vivo, um Deus verdadeiro. E o homem vai perguntar para ele: você sabe o que pode acontecer com você, né? Quando ela abaixa a cabeça. Sim, eu sei o que pode acontecer comigo. E aquele homem vai, se levanta, estende a mão: você foi o único que venceu. Você já estava cansado de procurar uma pessoa que pudesse ser honesta, que a gente pudesse confiar. Então vai ser sempre válido a pena, querido, você testemunhar o nome do nosso Deus, você ser verdadeiro. Às vezes o processo pode ser difícil, mas o propósito ele é maior do que o processo. Então tem muita gente que se dobra diante de uma proposta, de uma oferta. Os nossos princípios, eles não podem e nem devem ser negociados. Nós precisamos honrar o nosso Deus. Finalizando, eu sempre tenho oportunidade de conversar com pessoas. E uma das pessoas que eu conversei essa semana chegou no trabalho contando vantagens.
quase meio-dia. Eu estou cansado. E ele contando para o outro lá, que não estava dando muita ideia. Mas passei uma noite muito boa, passei a noite fora. E conta vantagens. E se nós não vencermos o nosso processo, que é negar a prostituição, o adultério, a mentira, nós vamos correr o risco de ser reprovado no processo e perder uma vida de propósito, que quando nós tivermos que apresentar diante do tribunal do Senhor, ao invés de ouvirmos: vinde a mim bendito do meu Pai, entrai. Se não se consertar, a palavra final vai ser: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então, para uns, Jesus ele vai dizer: vá e não peques mais. Para outro, ele vai dizer: a tua fé te salvou. Para outro, a tua fé te curou. Mas para aqueles que estão levando a vida em adultério, fornicando, prostituindo, você vai ter a chance de ouvir uma palavra: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Mas se não se converter, querido, Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O mesmo Deus que é um Deus de amor, de misericórdia, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas no final de tudo, a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. E se Ele falou aqui na palavra que é para mim andar segundo o livro desta lei, o mesmo Deus que falou: não adulterarás, não prostituirás. Ai daquele que diz para não prostituir, está prostituindo. Ai daquele que diz para não adulterar, está adulterando. Ai daquele que diz para não mentir, está mentindo. Se entra alguma coisa, se eu dou um corte na minha mão, a primeira coisa que eu vou dizer é gritar ai. E o Senhor diz: ai daquele. É inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele de quem vier o escândalo. Então, que essa palavra de hoje ela possa fazer morada no meu e no seu coração. Procure sempre ser honesto. Passe pelo processo, para que você possa viver uma vida de propósito. Porque Deus, Ele confia em mim. Deus, Ele confia em você. Ele conta comigo e conta com você. Tem dias que essa igreja está bem vazia. Hoje ela está um pouquinho mais cheia. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E glória a Deus que eu e você, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui. E às vezes essa palavra não é para mim e nem para você em questão de adultério, de fornicação. Mas se alguém que estiver perto de você, trabalhando com você, se você tiver oportunidade, não negue o Evangelho puro e simples para eles. Fala do amor de Deus. E essa pessoa vai ter oportunidade. A Bíblia diz: confesse os vossos pecados uns para com os outros e orem para que ambos sejam sarados. Então, que você possa deixar o Senhor te usar cada dia mais. Em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia.